tarde. Muito obrigado ao Batista, ao CIU, por terem convidado e por terem patrocinado esta iniciativa. O que eu vou trazer aqui hoje são uma série de projetos que realizámos nos últimos anos, 2000 para cá, 5 mais propriamente dito, que são 5 projetos muito pouco divulgados, raramente foram mostrados, e já eventualmente foram mostrados pontualmente, mas não têm grande divulgação, e são sobretudo projetos de concursos. Alguns últimos lugares, algumas coisas, e portanto vamos mostrar o Palácio da Justiça de Coimbra, de 2002, o Pavilhão Ginásio Desportivo da Baixa da Banheira, de 2003, a extensão da Faculdade de Letras, de 2004, as piscinas municipais de São João da Madeira, 2011, e a Biblioteca Municipal de Setúbal, 2013. Portanto, tudo isto são projetos que resultaram de concursos. O primeiro projeto é o Palácio da Justiça de Coimbra. Está o Manuel a ver o terreno, a olhar para a cidade de Coimbra. O terreno é deste lado. Espera aí, eu tenho que fazer aqui uma coisa. Opções de ponteiro, caneta. Opções de ponteiro. Cor da tinta, está bom. Portanto, o terreno é este aqui assim, que está aqui para este lado. Isto aqui é vista alta e, portanto, todo o terreno do concurso era isto aqui. No fundo, era entre o rio e a Avenida da Guarda Inglesa. Portanto, uma avenida que é muito barulhenta, que tem muito tráfego. E, portanto, era aí o terreno do concurso. O plano que havia era qualquer coisa deste género, em que havia aqui um edifício, havia outro aqui e havia outro aqui. Teria que ser assim, também era assim, porque isto era faseado em 3 partes. Devo dizer que também não foi nunca construído, não saiu daqui. A nossa ideia foi sempre, no fundo, criar também aqui assim uma parte completamente encerrada que aterrasse no chão e tentasse proteger mais ou menos esta praça, a praça do Tribunal, do ruído da Avenida da Guarda Inglesa. E virado para este lado, isto é mais ou menos permeável para se alcançar uma série de vistas da cidade de Coimbra. Depois isto era uma possibilidade de faseamento, em que o primeiro era este, depois a seguir ia este, e a seguir a este. Não descobri mais nenhum desenho com isso, também não era muito difícil de fazê-lo, mas não valia a pena. Porque este explica bem que isto era feito em 3 partes. Criámos uma rua secundária aqui, mais calma, que depois permitia a entrada do estacionamento, que seria cá em baixo. Portanto, isto é, por acaso o estacionamento é para o outro lado, peço desculpa, é aqui para trás, porque realmente os carros vêm da Avenida da Guarda Inglesa, aqui é um trânsito mais local. Portanto, o edifício assenta completamente no chão deste lado, tem aqui o estacionamento público, e deste lado pousa no chão o mínimo possível, de maneira a libertar estes planos de água, que a gente chamava a água do Tribunal, e criar esta rua mais ou menos de trânsito lento, e a possibilidade de também ir lá para baixo para o estacionamento as carrinhas celulares. Isto era um projeto que tinha muita complicação, porque era o Palácio da Justiça, tinha uma série de varas e de coisas assim esquisitas dos tribunais, e que teria que ter uma circulação muito explícita e muito separada. Portanto, aqui no resto de chão, no primeiro andar, estão, o resto de chão é este aqui assim, que tem esta zona de secretarias cá em baixo, e depois os acessos lá para cima, e pontualmente só aqui é que estaria uma série de coisas, porque não couberam todos lá em cima. Depois no primeiro andar passariam a ser todas as salas de trabalho dos magistrados, as secretarias judiciais, e em cima, no último piso, haveria uma série de salas de audiência. Portanto, em que esta aqui é a sala principal, depois há uma hierarquia de salas, e depois todas estas, conforme as varas, Tribunal de Menores, Tribunal de Família, de criminais, etc., iam-se espalhando, em que a separação é completamente distinta. Porque, como se pode ver aqui assim, há uma circulação de serviço que vem lá de baixo, por aqui, por estes elevadores, os presos
os presos, não, as pessoas que vêm nas carrinhas celulares, que estão detidas à espera de julgamento, vêm por este lado, têm uns elevadores e vêm para aqui à espera de... Aqui não, mas vêm para aqui, agora estou baralhado, não interessa já, não é, mas pronto, tem aqui assim a zona de eles estarem à espera e não há contacto entre um e outro. Depois as secretarias judiciais são uma coisa mais ou menos simples, aqui são os acessos do público, que depois vão lá para cima também, e são aqui que as pessoas vêm, vindo dos seus elevadores, e vêm aqui ser atendidas, tratar das suas coisas que têm que tratar. Em termos de imagem, sempre quisemos que fosse uma imagem muito partida. Isto tinha uma particularidade, o concurso dizia que as coberturas tinham que ser inclinadas. E, portanto, nós fizemos algumas experiências, neste caso aqui assim, que estas coisas tinham umas coberturas assim, mas depois era muito difícil, era uma grande confusão, então optámos por uma coisa mais simples, que é uma série de janelas verticais, e arranjámos um truque, que é fazer as coberturas inclinadas para um lado e para o outro, e neste vazio aqui, metíamos os aparelhos de ar-condicionado, e, portanto, os aparelhos de ar-condicionado nunca ficariam visíveis do exterior. Quem estivesse lá em cima, na alta, olhar cá para baixo, porque isto vê-se de cima, não viria aquela confusão dos ar-condicionados, porque havia uma circulação cruzada para resolver esse problema. Depois isso aí dava, em alguns casos, onde não era preciso ar-condicionado, ainda dava umas mais-valias de uns tetos muito altos e de umas janelas que iam lá mais acima buscar luz cá para baixo. E pronto, isto é mais ou menos a imagem do edifício, com este ritmo para um lado e para o outro, a entrada das carrinhas celulares, separada das outras, e a entrada, aqui não se vê, tem aqui assim uma rampa de estacionamento, e a entrada das pessoas que vão para lá, e os espelhos de água que libertariam isto. Portanto, está ali o Mondego, está aqui este edifício aberto, e nós, quando estivéssemos aqui nesta praça a ir para os nossos tribunais, conseguiríamos alcançar a vista de Coimbra. Portanto, uma escada arrojada, aqui estamos a ver de trás, está aqui assim o acesso dos carros que vêm da Guarda Inglesa, dão a volta e deixam lá para baixo para o estacionamento, e aqui assim o que se vira para a cidade de Coimbra. Pronto, isto deu umas imagens mais ou menos assim, em que vê-se para trás aquela zona de Coimbra, depois aqui assim vê-se algumas coisas da Avenida da Guarda Inglesa, e depois estas aqui assim se vê mais à alta e o outro lado, quem vem de Lisboa. Pronto, aqui pretendia-se que se visse, que isto fosse mais ou menos permeável e que se visse Coimbra ao longe. Pavilhão Ginódesportivo da Baixa... atenção, este concurso foi um concurso muito engraçado, porque nós ficámos em último lugar. Concorreram para aí 80 não, mas para aí, nessa altura não era tanto. Concorreram para aí 30 pessoas, ou assim uma coisa, nós fomos do 30º. Se foram 30, se foram 27, fomos do 27º. Em 2003 fizemos este ginódesportivo da Baixa da Banheira, também um concurso público. A Baixa da Banheira, neste caso, era um local mais ou menos expectante, porque tinha algumas intervenções modernas, quer dizer, contemporâneas, mas tinha uma coisa muito interessante, que nós achámos muito interessante, que era este maciço arbustivo, de uma série de pinheiros muito fortes, que não referiam nada se teríamos que manter, se não tínhamos que manter, mas nós optámos por manter. E isto era um terreiro completamente vazio e sem função nenhuma. Estava expectante, estava à espera que alguém resolvesse aquilo. Isto é um programa muito duro, naquela medida em que é um programa maciço e muito grande, pronto, com coisas. E o que nós tentámos fazer foi manter o maciço arbustivo, criámos aqui assim um acesso de era mais uma espécie de elipse mal feita, uma espécie de... Oi, está a fugir. E depois aqui um edifício de acompanhamento, uma praça que era virada para o edifício e virada para o maciço arbustivo, e depois neste sítio aqui, então, localizávamos o ginódesportivo,
com uma série de acessos que coziam estas coisas todas de serviço, mas que dava sempre uns enfiamentos de prolongamento destas ruas aqui da Baixa da Banheira. Portanto, isto aqui assim não arranjei um esquema, já está aqui o projeto propriamente dito, mas isto basicamente é aquilo que eu estava a dizer, o grande monolito do pavilhão ginásio-desportivo. Isto, para além de ser um pavilhão ginásio-desportivo, tinha uma sala de auditórios para conferências ligadas ao desporto, tinha uma série de ginásios e coisas de atividade física e tinha também uma parte que era esta aqui mais pequena, que era o sítio para fazer ginástica desportiva, portanto com pé direito também muito grande. Este aqui era o pavilhão ginásio-desportivo Tucur, onde se fariam todas as competições e tudo o que fosse preciso. Cá está o maciço arbustivo a criar frente ao construído. Aqui localizámos uma série de lojas que eram preciso também estar cá. Aqui pusemos uma administração e a entrada do pavilhão seria por aqui, com uma escada muito desenhada e com uma paula aqui assim que nos recebia. Em termos estruturais, optámos por umas grandes vigas colossais mesmo, muito grandes, que estruturavam os grandes vãos. Esta imagem está virada ao contrário. Aqui esta zona é a zona mais da ginástica, aqui é a zona do pavilhão ginásio-desportivo. Aqui estão os balneários que ligam tanto um como o outro, e aqui à frente estão a sala, o auditório, as recepções, etc. E aqui a tal zonas de apoio e mais ou menos assim a entrada. Isto dava-nos, dada a orientação solar, queríamos que entrasse luz lá para dentro, e nós gostávamos muito desta variedade que esta estrutura, neste sentido, a estrutura não se fosse adaptar ao norte-sul. A estrutura está lá naquele sítio, são as claraboias, são as sedes que se vão virar e torcer para o norte-sul. E, portanto, cria-nos uma série de elementos quanto a nós, muito interessantes, que aqui eram mais ou menos ordenados, mas quando chegam às pontas ficam completamente desfasados. Este aqui, como é muito pequeno, era muito mais pequeno, todos eles são praticamente desfasados, não têm não tem essa particularidade de ter uma coisa mais ou menos repetitiva. É repetitiva apenas no seu esquema. Cá está a tal praça. Quando nós chegamos, temos umas lojas, tomamos uns cafés, vamos à administração ver aqui, e depois, por aqui, subimos cá para cima. Temos aqui a zona dos balneários, que depois complementam para aqui, e temos também este teto mais rebaixado, que no fundo correspondia a esta zona que está aqui, que servia para também ter ali os aparelhos de ar-condicionado, de maneira a que não tivessem visibilidade do exterior. Estou a andar para trás demais. Pronto, isto dava-nos esta imagem. Agora aqui melhor, nós por uma questão de comunicação resolvemos pintar de vermelho estas luzes, mas não eram para ser vermelhas. Depois no outro projeto realmente temos umas claraboias em vermelho propositadamente, mas isto era só para ter uma leitura mais evidente do que pretendíamos. Como disse há bocado, as três grandes vigas, as grandes vigas que estão aqui, que estruturam mais ou menos o edifício, e depois, contrabalançado por estas, uma série de outras vigas que entrecruzam estas e que resolvem as situações mais pequenas e se adaptam ao programa que era preciso colocar por aqui fora. Visto de dentro, é uma situação destas mais ou menos. Estamos a olhar para a grande nave e o que nós vemos é um teto assim, mais ou menos pouco lógico. Isto é, tem toda a lógica porque está orientado norte-sul, mas normalmente quando entramos nestas naves as sedes são mais ou menos regulares. Neste caso, propositadamente não eram. Portanto, dá este entrecruzar de direções, porque depois, para cozer estas direções principais com as outras que estruturavam o resto do edifício, estas malhas ficaram sobrepostas e ficaram reconhecidas
no grande pavilhão. Depois o resto é mais ou menos normal, ali está uma sala de como se chama, de pesos e... Não é halterofilismo, é aquelas coisas como há aqui na entrada, musculação e coisas assim. Ali estão as bancadas dos repórteres, porque isto aqui era para haver campeonatos e coisas assim, e ali, quando estavam a fazer musculação, em vez de estarem no Vasco da Gama a olhar para as pessoas que passam na rua, estão no Vasco da Gama a ver pessoas, estão aqui a olhar para coisas que passam, que estão relacionadas com o que estão a fazer, não é aquela coisa um pouco esquisita de a gente passar e ter que ver com os homens a suar lá dentro. Pronto, isto é, em termos de imagem é isto. Cá está as tais ruas de serviço, com os caminhões que trazem as coisas das equipas de handball, de basquetebol, que são os caminhões mais ou menos... Caminhões não, caminhonetas mais ou menos grandes. Estacionamento para os atletas também, e aqui uma coisa que era porque aqui embaixo também estaria o centro médico, e isto era um apoio para as ambulâncias, para quando tivessem que sair e chegasse quando houvesse alguns acidentes. Cá está a administração, cá está os bares e cá está a zona do auditório. Pronto, depois havia aqui um grande vazio com uma escada mais ou menos desenhada, como nós gostávamos e gostamos muito de fazer, coisas muito mais ou menos muito plásticas e que um pouco brasileiras, que se dão num grande espaço vazio. Aqui estão as salas de musculação, a ginástica desportiva. Isto anda para trás. Depois o vazio do piso de cima já com o resto da bancada e com as casas de banho do público. E depois aqui cortes que se dá para perceber, portanto as bancadas. Estas primeiras bancadas eram retráteis para caso se quisesse aumentar a capacidade, não é a capacidade das pessoas, mas aumentar a capacidade do recinto, em termos físicos, de mais espaço para alguma outra sessão, e um corte transversal e um corte longitudinal, onde se vê a grande nave e as outras naves. Depois estão uns alçados, depois numa ponta tínhamos ginásio desportivo, e aqui tínhamos aquela imagem das coisas que se passariam lá dentro, daqueles logotipos das atividades desportivas. Na altura achámos muito interessante mostrar o que se passava lá dentro. Que é este. Aqui, portanto, quem passava nestas avenidas percebia logo, mesmo que não percebesse que isto não era um tribunal, era um pavilhão ginásio desportivo, percebia que era o tribunal do desporto. Pronto, cá está as ruas de serviço no enfiamento das outras ruas, o sítio para as caminhonetas dos atletas e a chegada tipo Kiss and Ride para as pessoas que vinham deixar os filhos e os miúdos para fazer desporto, depois atravessariam por aqui e subiam cá para cima e iam para os balneários. Extensão da Faculdade de Letras. Aquele concurso também. Este acho que ficámos mais ou menos bem classificados, ficámos para aí em 6º ou 7º, portanto, foi deu-nos algum alento. Para fazer mais, e depois no ano a seguir fizemos logo a Extensão da Faculdade de Letras, que é um edifício que nós gostávamos muito, porque, ao contrário dos edifícios do Pardal Monteiro, muito térreos, muito encostados ao chão, nós aqui achámos, e o sítio onde eles iriam passar, e está aqui um edifício que eu, quando fui ao Google, que não consegui arranjar nenhuma planta de implantação, e está aqui uma coisa feita, se calhar foi quem ganhou o concurso, não sei, sinceramente não me lembro. Julgava que não tinha sido feito. Mas pronto, está aqui assim o edifício original do Pardal Monteiro, aqui assim a reitoria, uma extensão do Barreiros do Arte, ou assim uma coisa, Faculdade de Direito deste lado, Torre do Tombo, e era neste sítio que se pretendia construir a extensão da Faculdade de Direito, com uma ligação, da Faculdade de Letras, com uma ligação aqui. Tínhamos ao contrariamente ao que já está aqui, isto era um parque de estacionamento muito interessante, então o que nós tentámos fazer foi, não um edifício que se sentasse no chão, mas um edifício que ficasse completamente no ar, que o terreno desce muito ligeiramente, mas que ainda com alguma pendente para este lado, e a ideia foi
o terreno vem assim a descer. A ideia foi criar uma coisa mais ou menos assim, e criávamos aqui um terraço no resto do chão que ficava a olhar para estas árvores todas aqui, muito densas, e eram as entradas do edifício. Depois, por outro caminho qualquer, vinha-se por aqui e entrava-se para o estacionamento cá para baixo. Portanto, o edifício estava todo no ar e era uma espécie de malha, de grande malha, que era atado por cima. Portanto, isto é um edifício de bloco de aulas, é um tipo aulas, salas de aula, auditórios, salas para aulas e uma série muito grande de gabinetes de professores. Portanto, a nossa primeira ideia foi criar uma malha estrutural muito forte. Isto foi umas fotografias que nós tirámos para exemplificar os gabinetes dos professores, que são essa tal malha forte, essa estrutura que andava à volta disto tudo. E aqui ainda não estava a estrutura, mas cá está aquilo que eu dizia, o edifício de aulas, um piso só, e depois, no piso de cima, uma série de gabinetes de professores, que depois chegámos à conclusão que não chegavam, tivemos que os unir aqui, e daí depois aquela fotografia que é mesmo aquele abraço que as pessoas dão e que cosem esta parte do edifício. Isto, construtivamente, são duas coisas completamente diferentes. Umas coisas que nós gostávamos muito e continuamos a gostar, de umas superestruturas tipo Nervi, tipo o edifício dos Vs ali ao lado do técnico, onde se ia fazer fotocópias, que foi sempre uma coisa que nos apaixonava imenso e que libertava um edifício completamente do chão. Nós andávamos por aqui, vínhamos daqui da Faculdade de Direito, podíamos atravessar por baixo, andávamos aqui, uma série de escadas, aliás, aqui, que iam para baixo, e depois chegávamos cá à frente, tínhamos um grande platô que se virava para a piscina que mais tarde veio a aparecer aqui. Deste lado estaria, então, o tal bosque muito grande, aqui, com as árvores todas aqui, todas, e as pessoas que andavam aqui, os alunos que andavam aqui, os professores, os investigadores, etc., podiam usufruir dessa mais-valia verde. Pois, estes edifícios, tínhamos uma ideia que o edifício, não era uma ideia, mas era um resultado de uma coisa que era blocos de aulas, auditórios todos ao lado uns dos outros, e depois tínhamos que cozer a ponta deles. Portanto, havia dois grandes blocos, e então também uma imagem que nós gostávamos muito, do Lúcio Fontana, que fazia aqueles rasgos nas telas, e o que nós vamos fazer é também uns rasgos nos topos dos edifícios, de maneira a dar luz para o fim dos corredores e, com isso, compor aquela composição, passa o pleonasmo. E, portanto, cá estão os edifícios deste lado, com os rasgos horizontais, o bloco dos edifícios de professores, a tal permeabilidade cá em baixo. Aqui os rendas na altura não eram tão bons como hoje, portanto não conseguíamos pôr aquelas árvores todas, mas acho que há para aí uns com árvores. E, no fundo, temos aqui esta planta. Esta planta está ao contrário, aqueles topos estão aqui em cima, e, portanto, temos uma estrutura mais ou menos retilínea que depois assenta aqui. Nós aqui vimos de cota, vimos aqui por fora, pelo caminho que lá está hoje, damos a volta, entramos cá para dentro, descemos e depois aqui saímos. No resto do chão, na cave, haveria também uma série de auditórios que não couberam lá em cima, e havia aqui esta grande escada de acesso e de circulação. Esta era a plataforma de chegada das pessoas, a tal ligação à Faculdade de Letras, que era obrigatória, o acesso dos automóveis e esta maneira de orientar e de tentar pôr aqui o estacionamento sem partir aquelas árvores todas. E, portanto, a grande plataforma onde os alunos andavam lá embaixo.
Agora aqui é aquilo que eu estava a dizer, as salas de aulas, as salas de aulas mais pequenas, as escadas principais, as saídas de emergência, etc., que davam lá para baixo e, não sei se reparam aqui nestas pequenas escadas, que eram encerradas, salvo erro, que eram o acesso ao piso de cima onde estavam os gabinetes dos professores. Agora aqui já veem as tais fontanas, os tais fontanas, e aqui deste lado o fontano é ao contrário, o fontano é horizontal, porque criámos uma imagem para um lado, outra imagem para o outro. E temos cá em cima o piso dos gabinetes dos professores. As escadas, e depois isto foi distribuir gabinetes dos professores por aqui fora, e por uma questão de necessidade de haver mais gabinetes, também ligámos esta malha. Pronto, aqui se vê os tais piso vazado, o tal piso vazado, neste sítio, aqui com a ligação para o estacionamento, aqui outro corte neste sentido, e os alçados, onde nós vemos aqui visto de lado, porque depois então é que afundavam para aqui, para vir para o estacionamento, a grande plataforma que não ia até lá à ponta, ficava apenas, onde é que está? Ficava apenas por aqui, porque o edifício depois por uma questão de necessidade cresceu para aqui, para este lado. Um corte pelo eixo do pátio e os alçados virados a poente seriam com uma série de, um pouco como nós fizemos na Assembleia da República, uma grande estrutura de pedras na Assembleia da República, no projeto da Assembleia da República, não fizemos lá nada. Uma série de lâminas de pedra que ensombrariam este alçado. E cá está o fontana vertical e o fontana horizontal. E depois lá em cima, os gabinetes dos professores, uma vez que eram muito expostos, tinham uma série de lâminas que subiam e desciam e permitiam controlar o sol. Aqui estão os lugares de estacionamento, entre as árvores, e depois umas imagens do que seriam estes interiores. Cá estão os gabinetes dos professores, as salas de aula, fontana horizontal e o pátio interior. Imagens de trabalho, pois essas imagens não serviram para nada, porque foram só mesmo para aferir coisas, e a maquete que foi entregue. O parque de estacionamento junto às árvores, e aqui está a tal grande plataforma que acabaria nesta evidentemente com algumas guardas, com certeza, que aqui não teria, para os alunos não se suicidarem quando tiverem uma nota menos boa, e pronto. Agora, um outro projeto, o penúltimo, Piscinas Municipais de São João da Madeira. Também foi um concurso público, 2011, e isto é um estádio de futebol em São João da Madeira. Aqui já existiam umas piscinas ao ar livre e havia uns campos de ténis aqui. Nessa zona dos campos de ténis, eles queriam construir umas piscinas encerradas, mas que tivessem alguma permeabilidade para aqui, e queriam também uma zona daquelas que na altura, isto foi de quê? 2011, não é? Estava muito na moda, que era ondas e coisas assim, e coisas para irem para lá os radicais fazerem surf e coisas assim. E, portanto, basicamente tinha salas de musculação, mais uma vez, tinha piscinas em que, para o treino olímpico, tinha que ter uma parte, não a totalidade, uma parte com uma piscina daquelas 50 metros, salvo erro. É 50, não é? As piscinas olímpicas. Uma parte com 50 metros e depois outra parte mais pequena com 25 metros. Portanto, a mesma, isso era do programa, a mesma piscina faria qualquer coisa assim, que era para ter duas piscinas, duas faixas, para andarem para aqui para trás e para a frente os nadadores mais olímpicos. E depois teria lá também, numa certa zona, programaticamente, uma zona de ondas, e o normal, uma administração, uns auditórios, sempre estes auditórios nestes programas desportivos,
deve ser para fazer as conferências de imprensa, coisas assim desse género, e balneários e auditórios e restaurantes e coisas assim. Pronto, isto é o terreno que lá estava, os tais campos de ténis, a outra piscina, isto aqui era, eu não me lembro o que era, era também uns edifícios desportivos, mas que não faziam parte disto, e isto tinha a particularidade de ter um acesso por aqui, e tinha esta avenida do Brasil, mais ou menos movimentada com uma rotunda aqui. Pronto, que é esta rotunda que está aqui, isto são os campos de ténis que vão abaixo, e isto era as piscinas ao ar livre que iriam usufruir também deste complexo. Pronto, a nossa opção aqui assim foi um pouco tentar criar umas sedes também, mais uma vez, por causa das estruturas dos grandes vãos, mas essas sedes depois, para além de serem sedes, estas aqui completamente orientadas norte-sul, porque a localização do terreno, aquela implantação assim o permitia, mas depois, não sei se é para este lado ou para o outro, mas depois também em planta assim, e portanto isto criava um ritmo que basicamente se pode perceber aqui, com a sombra também, e cá em cima localizávamos umas entradas de ar para fazer a ventilação, para entrar ar, e os painéis solares. Aqui então a opção foi completamente diferente, não fazemos uma luz direta cá para baixo, mas é uma luz canalizada com uns elementos mais pequenos que fariam isto assim, e o nível, não é tanto, mas pronto, o nível estaria aqui, era completamente horizontal, mas isto era, todo este canal era pintado de vermelho, de maneira que a luz que viesse lá para baixo desse um contraste com o azul da água, com o branco das paredes e com esse vermelho da luz que viria. À noite também havia iluminação ali, portanto seria também admissível ver isso. E numa certa tradição azulejar, que na altura, isto foi mais ou menos a altura em que nós estávamos a fazer também aquela coisa de Vila Verde, que foi todo forrado a azulejo, para baixo e para cima, não sei o quê. Aqui também decidimos não usar azulejo, mas usar uma imagem do azulejo. E então criámos esta malha, daqueles azulejos que existiam aí em Lisboa durante há muito tempo, com este feitio. E esta grande massa era toda forrada nesse azulejo. Aqui vê-se a planta, está aqui assim a grande nave, e mais uma vez criámos aqui uma espécie de kiss and ride para os pais deixarem as criancinhas, e quem viesse de carro também a tinha por aqui fora, conseguia vir coberto por aqui e entrava aqui. Isto aqui, deste lado, esta grande onda era a zona das ondas, e aqui era a zona da piscina grande, os balneários, o auditório, as administrações, o restaurante, etc. Pronto, cá está. E, portanto, é isto que está aqui. Criámos um recesso, que é este que está aqui, com uma ligação depois cá para trás também, que servia depois de acesso também aqui a este, porque quem viesse para as piscinas, teria aqui assim um edifício que era este, que era a entrada nas piscinas, e a entrada nesta piscina coberta seria por aqui. Mais uma vez, daqui, cargas e descargas, emergências, coisas assim, sairiam daquela linha, e o estacionamento coberto estaria aqui. Estaria a entrada por aqui. Portanto, a planta estrutural do piso zero, a tal rampa que vai lá para baixo, aqui o estacionamento, que era limitado, era o que eles queriam, a tal escada que cá em baixo já também se refletia um bocadinho aquilo que existia, e a estrutura da piscina, são, dadas as cargas em jogo, são umas lâminas muito grandes por ali fora, que se poriam mais ou menos assim. Aqui está uma piscina de saltos, as tais duas pistas olímpicas, as outras pistas normais e as ondas. E a zona de ondas, e aqui. Isto era aquele esquema normalíssimo, que as pessoas vinham por aqui, passavam para aqui, tinham acessos aos bares, depois a zona aos balneários, a zona de pés sujos e pés limpos e não sei o que, era controlada aqui nestas passagens, com aqueles
acho que ainda existe, aquelas coisas de água por aí fora, e aqui as outras situações, o tal bar, a administração, etc. Cá em cima, continuação de balneários e a sala de musculação, a sala de aparelhos intensivos e uma vista sobre as piscinas e a tal escada que chegava cá acima. Pronto, isto é mais ou menos a cobertura, é mais ou menos, não é a cobertura, a zona dos painéis solares, e isto seriam os cortes. Cá estão a ver a zona das salas de musculação e daquela outra coisa de não sei o quê, a espreitar para a grande nave, as zonas de saltos, etc. E pronto, isto é, estão a ver, isto aqui não dá para ampliar, mas estão a ver as tais a entrada de luz com estas canalizações pintadas de vermelho, de modo a que a luz que entrasse dentro da grande piscina fosse um elemento vermelho, em contraste com estes azuis que estavam cá fora. Estes azuis são umas chapas pintadas, portanto, a única movimentação que tem é da sua desenho, e depois estes triângulos são pinturas e chapas diferenciadas, são cores de chapa diferente que resolviam isto. Está aqui por desfastio, porque já não sei entrar nem sair, e várias imagens do sala de musculação, olhar para a piscina, a tal piscina olímpica e as bancadas para ver, e a zona das ondas. Depois cá fora, a tal entrada para o estacionamento, o tal kiss and ride coberto para as pessoas entrarem para as piscinas sem apanhar chuva, que é um pouco incongruente, porque depois vão ficar todas molhadas, mas pronto. Não gostam de ficar molhadas antes de entrar na água. E pronto, aqui se vê as tais sheds que em planta também são refletidas. Isto é uma vista, no fundo, cá está o tal acesso de quem vem dali e depois é controlado para entrar na piscina exterior e a piscina exterior, que é que está lá. E pronto, e finalmente este é a Biblioteca Municipal de Setúbal, um concurso público, também, em 2013. Aqui está Manel, quando fomos lá visitar o local. Já agora queria aproveitar, porque todos estes projetos não conseguiríamos fazer, já me enganei, não conseguiríamos fazer sem os nossos colaboradores inestimáveis. Este, Eduardo Correia, a Marta Quinaz ainda estão connosco, o Zé António também ainda está connosco, todos os outros já cá não estão, mas a Patrícia, o Zé Tavares, o Ricardo Garcia Pereira, eu estou ali escondido, não gosto de aparecer muito, e o Manel, no sítio em frente ao local, mais ou menos aqui. Estávamos mais ou menos aqui, andámos por aqui a passear e ver. Isto aqui havia uma ruína, e isto aqui é naquela praça de Setúbal, onde tem lá o Manuel Salgado fez um auditório qualquer, exterior, ao ar livre. Havia aqui uma zona de árvores mais ou menos densas. Aqui não parece denso, deve ter sido feito logo ao princípio, mas estava mais ou menos densa. E nós localizámos a nossa proposta aqui. Tentámos vir buscar este enfiamento que nos pareceu importante. E, portanto, era isto, apesar deste edifício estar em ruínas, este enfiamento, tal enfiamento, e mais ou menos onde está aqui pintado noutra cor, localizámos a nossa biblioteca. A biblioteca tinha dois edifícios, que era a biblioteca propriamente dita e um estacionamento de apoio não só à biblioteca, mas também à cidade. Mais ou menos pequeno, que sem grande. E aqui assim, portanto, a biblioteca ficou aqui, e aliás, a biblioteca ficou aqui e o estacionamento ficou aqui. Pronto, isto é o desenho. Havia para lá uns lagos e umas fontes que estavam aqui, as tais árvores do plano do Manuel Salgado e a localização disto. Portanto, depois nós, o que fizemos foi uma praça quadrada. Tentámos simular uma praça quadrada aqui, com este enfiamento por aqui,
depois isto foi... tentámos fazer a entrada também vinda daqui, o tal estacionamento. Para nós conseguimos passar por baixo, o estacionamento vai a subir e desce, e depois saíamos. Nós vínhamos por aqui, subíamos, passávamos por baixo da rua, descíamos, já estávamos outra vez na rua. Aqui fizemos mais ou menos a mesma coisa, que foi elevar o edifício do ar para permitir que a praça ficasse completamente desanuviada e nós daqui, de alguns sítios, conseguíssemos ver estas árvores que nos pareciam muito interessantes. Está aqui assim uma biblioteca do Marcel Breuer, nos Estados Unidos, com esta coisa que nós sempre adorámos, que é estes pés de galinha que libertam o pavimento no piso térreo e depois seguram o edifício que está em cima. Nós aqui fizemos uma outra coisa, isto é, tentámos, mais uma vez, tal como nas piscinas no pavilhão Jorge Pereira da Moita, tentámos fazer uma série de outras estruturas, mas a estrutura principal era estes grandes pilares. E depois, com uma particularidade, tal como no edifício de Marcel Breuer, para baixo, para cima eram mais pequenos, mas para baixo também existiam. E, portanto, o que é que acontecia? Nós passávamos aqui, libertávamos destes pilares todos por aqui fora e, portanto, tínhamos esta plástica que nos pareceu-nos bastante interessante e que resultava desta estrutura. Numa altura que fomos ao Brasil e vimos lá a coisa da Embaixada de Itália, que ficámos entusiasmadíssimos com aquilo e andávamos com estas coisas na cabeça e pum, aproveitámos logo. Pronto, aqui está o edifício do estacionamento. Nós a passamos por baixo, a passar por cima, a tal estrutura que aqui ainda vem apanhar esta coisa, porque o problema aqui são sempre o ponçoamento, não é? Quando é um ponto só, as coisas rompem, não é? E, portanto, tivemos que abrir também parte em cima. E pronto, cá está o edifício da biblioteca, o edifício do estacionamento. O edifício da biblioteca quisemos mais ou menos nivelado, programaticamente não dava, e então revestimos o edifício com aquelas lâminas, com aquelas formas, lâminas quer dizer, com aqueles volumes mais ou menos azulejados também, vestidos a azulejo branco, muito refletidos e com o sol de Setúbal bastante evidente, e depois esta zona, que é uma zona de depósitos que não cabia naquele corpo, recolhemos-lo, pusemos mais pequeno e forrámos a preto, a camarinha, a zinco, e portanto isto está aqui assim mais ou menos recolhido. Mais uma vez, na zona da entrada também rebaixámos um pouco o teto, porque a zona da entrada é mais ou menos o pé direito alto, e temos aqui as máquinas do ar-condicionado que furam diretamente para este lado e furam diretamente para este lado e entram diretamente nos tetos falsos. Cá está uma planta de cobertura, aqui assim a zona do estacionamento, a tal permeabilidade, isto está ao contrário por este lado para se perceber, porque está sempre virado para este lado, tal permeabilidade que queríamos na praça. E agora as plantas, a planta do resto de chão, com a entrada aqui deste lado e com uma saída de emergência, escadas de emergência também, uma saída mais ou menos também de emergência, e neste piso de entrada desenhámos uma escada resultante das direções todas e do que era necessário, dos pés direitos intermédios, porque para este lado tínhamos um pé direito intermédio com uma série daquelas coisas dos programas que era preciso pôr, salas de não sei o quê, salas de não sei o que mais. Aqui deste lado a mesma coisa, casas de banho público vinham por aqui, um barzinho que dava para fora também e um auditório que tinha acesso por aqui. A planta do piso de cima, do vazio do auditório, do vazio desta que já não sei o que é, do vazio de uma segunda entrada, o vazio da entrada principal e as zonas de serviço. Uma segunda zona entalada ali, com os pés direitos mais baixos. Cá está a planta da sala de leitura, portanto as crianças deste lado, os adultos deste lado, portanto nós chegávamos por aqui
ou se fosse criança ia para ali, se fosse adulto vinha para este lado, e tinha aqui salas de reuniões, salas de trabalho que eram precisos e o atendimento que nos encaminharia para onde fosse preciso. Planta de cobertura e os tais arrumos, arquivos entalados no último piso. E, portanto, aqui se vê a grande sala de leitura dos adultos, a entrada da sala do foyer, o auditório, com aquelas coisas que a gente gosta de fazer, aquelas escamas, e no meio daqueles pilares, umas claraboias que iluminariam esta coisa. Aqui deste lado, na sala das crianças, não podemos ser tão exigentes porque não havia possibilidade de criar entradas de luz, porque tínhamos os arquivos lá em cima. Os alçados. As tais, isto que se vê aqui, são as tais escamas de azulejo branco, que fazem este feitio assim em planta. O tal estacionamento, com a entrada por aqui, parqueamento de motas, começa-se a subir, começa-se a descer e vamos embora. E, portanto, os carros fariam este feitio. O foyer de acesso à biblioteca, salas de leitura, todas elas aqui, salvo erro, são todas da sala dos adultos. Pois, são todas da sala dos adultos, que é para termos a luz a entrar e não mostrarmos a outra sem grande luz. Quer dizer, evidentemente que também tinha luz, porque tinha luz artificial que daria aquele efeito também. As tais escamas, entre as quais tínhamos as janelas, que se veem aqui, são estas janelas, mas que controlam a luz. E toda esta estrutura rendilhada, os capitéis do ponçoamento, contra o ponçoamento, e depois temos deste lado uma série de pilares, do outro lado um grande pilar apenas. Deste lado um grande pilar apenas, para libertar o espaço para entrar no estacionamento. E pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar. E foi assim. Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte da sessão de hoje, a última deste curso, agora com uma mesa redonda que pretende homenagear a arquitetura de Manuel Graça Dias, que terá como moderador o professor José Manuel Fernandes, que contará com a presença para lá do professor arquiteto Ega José Vieira, também o professor Jorge Figueira e o professor Sérgio Fernandes, a quem agradeço particularmente por ter vindo do Porto e que nos vai ler um texto do professor Alexandre Alves da Costa, que era suposto ter vindo hoje, mas que infelizmente por motivos de razão de saúde não pode estar presente. Portanto, muito obrigado a todos os participantes. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. É o ar-condicionado. Eu confesso que não é uma situação muito fácil, quer dizer, por um lado, elogiar e enaltecer e homenagear um grande arquiteto, um grande amigo, uma personagem preciosa para a nossa arquitetura. Por outro lado, evitar o solene, o formal, o pomposo, não é? Quer dizer, não compreendem, essa é a minha... De qualquer modo, eu antes de dar a palavra ao Sérgio Fernandes, queria apenas fazer um brevíssimo comentário pessoal, também para lançar o tema do nosso Manuel Graça Dias, porque também aqui há um lado duplo, não é? Quer dizer, nós conhecemos-lo, nós homenageamos-lo, mas há, com certeza, aqui pessoas que não o conhecem, não o conheceram, nem sabem bem como é que... Não é? Portanto, tem que falar para os dois grupos, não é? É o lado público e o lado pessoal articulados. O Manel, na minha perspectiva do que conheço e conheci dele, para além da parte do projeto e do criador de arquitetura, que aqui já foi referenciado e certamente será novamente abordado, era uma pessoa multifacetada, de facto com características fortíssimas em certos aspectos. E eu não vou aqui enumerar todas, não acabaria, mas queria destacar três
três aspectos que me parecem preciosos. Primeiro, um sentido do humor, vibrante. Sou um colega de curso e quando a gente diz sentido do humor do Manel, não é? Lembramos todos. Vibrante, no sentido do humor a toda a prova. No sentido do humor às vezes brutal. Mas sempre, enfim, com uma grande força. Não é? Isto acho que é um aspecto que o torna inconfundível. Tornou-o quando era nosso colega de curso, tornou-o na profissão e tornou-o como personagem da nossa história recente da arquitetura. Só para dar um pequeno toque deste sentido de humor a toda a prova, referir um tema muito divertido. Na altura foi divertido para nós, para ele não foi nada, se calhar, que é o projeto de uma casa de praia no terceiro ano do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes em 1973. Pronto, nós, claro, víamos todos o Corbusier, os pilotis, o bloco solto, branco, aquelas coisas da época, e o nosso Manuel resolve fazer uma casa de praia com o pavimento inclinado para as pessoas não deixarem areia no piso. Não é? Chumbou. Aliás, chumbaram-no. Na altura era a repressão fascista. Não é? Mas isto prova o tal sentido de humor a toda a prova. Ele provavelmente até sabia que ia chumbar, ou ser chumbado. Mas não foi por isso que deixou de fazer a sua proposta, obviamente irreverente, meio louca, e que de tal modo intensa que nunca mais a esqueci. Segundo aspecto, uma imaginação portentosa. Não é? Uma imaginação também a toda a prova. De resto, isso esteve patente aqui nos projetos não construídos que o Egas mostrou, e que depois transvasou para capacidade de comunicação, um grande comunicador do espaço público televisivo. Essa imaginação, e era isso que eu queria também aqui muito rapidamente ler num livro que saiu dedicado de homenagem in memoriam ao Manuel Graça Dias, que é o livro dos 20 anos do curso de arquitetura da Universidade Autónoma, em que ele, na entrevista, diz: no liceu tive um professor muito interessante, muito forte, muito marcante, o pintor António Quadros, que foi parar a Moçambique, onde eu estava nessa altura. E foi nosso professor de desenho do primeiro período do antigo segundo ano liceu, o sexto atual. Ora, esta passagem do António Quadros pela turma foi para mim muito reveladora e muito importante. A primeira vez que nos deu aulas, disse-nos para começarmos a pintar um animal que não existisse. Com 7 braços e 7 pernas, cauda de crocodilo, cabeça de elefante, 3 pescoços de girafa. O que quiséssemos. Ele estava naquela descrição e já eu estava furiosamente a desenhar. Tinha comigo umas folhas com esquadrias esforçadamente feitas em casa, como era mais ou menos obrigatório. Uma coisa que me custava imenso, borrava tudo. Tinha de repetir umas 10 vezes até conseguir uma esquadria decente. E ele: o que é essa folha? Porquê é que andaste a perder tempo a fazer isso? Virou-me o papel ao contrário, sentou-se e começou a mexer com os pincéis em 3 bocados de tinta. Então vá lá, queres o quê? Verde, verde? Começou a misturar o azul com o amarelo e perguntou-me se gostava daquele verde. Depois começou a pintar um bocadinho. Não gostas? Queres mais escuro? Vais ali e escureces. Queres castanho? Misturas vermelho. Fiquei fascinado com aquela química, com a possibilidade de sermos nós a fazer a cor imediatamente, de sermos nós a comandar a tonalidade. Era muito estimulante. Fiz logo a minha pintura, enchi a folha toda como ele aconselhara, com um animal fantástico, complexíssimo, cheio de cores. Entreguei o trabalho convencido que seria mais um suficiente. Quando me devolveu, fiquei muito orgulhoso, porque tive um muito bom. O estímulo que nos dava era enorme e a partir daí fiquei completamente fã daquelas aulas, bebia tudo o que nos dizia. Pronto, é um pequeno apontamento, mas que me parece realmente revelador da força da imaginação e da espontaneidade com que ele se entregava a essa imaginação. Terceiro e último ponto. Uma grande humanidade. O Manuel Graça Dias, para mim, foi então ainda bem, um dos grandes amigos que tive, quer dizer, amigo mesmo.
E não era por ser eu, claro que éramos amigos e tal, mas é que ele era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, gostava de contar com os outros e que os outros contassem com ele, de colaborar, de participar, de motivar. Fossem alunos, fossem pessoas do mesmo grupo, não interessa. Portanto, eram as 3 coisas que queria destacar, para além do mais. Uma dimensão brutal no humor, uma dimensão de imaginação criadora portentosa e uma grande humanidade. E sem mais, passo a palavra ao nosso Sérgio Fernandes. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Não sei se isto está. Eu estou aqui em vez do Alexandre, não em substituição, em vez do Alexandre Alves Costa, porque eu tencionava estar aí sentado do lado de lá, porque não queria, evidentemente, deixar de estar presente neste dia que se evoca o Manel. Eu ia dizer que, mais do que tudo, era um homem com uma grande humanidade, como disse o José Manel, exatamente, e era um amigo e tinha uma alegria de viver que era absolutamente contagiante. Não vou falar das arquiteturas nem de tudo o resto, porque seria interminável. Bom, o Alexandre Alves Costa, portanto, tinha feito um texto para esta sessão, não veio, como se disse, porque está doente, e pediu-me para o ler. Eu previno que isto demora para aí 20 minutos. Vou tentar ler o melhor possível. Tenho escrito muitos textos, até alguns sobre o Manuel Graça Dias e o Egas José Vieira, mas, de facto, o que eu gostaria era de ter escrito um só, sobre tudo o que vou vivendo e pensando, e tê-lo sempre aberto a acrescentar e a corrigir dados, a dizer o mesmo por outras palavras ou o contrário com as mesmas. Cada vez me parece menos interessante dividir-me por temas, por parcelas de uma realidade em que tudo tem a ver com tudo, definitivamente. Por isso, mais uma vez fui reler a minha própria bibliografia, procurando aí alguma inspiração, e nessa busca, de que saio sempre cabisbaixo, achei, talvez apesar de tudo, os caminhos adequados a alguns dos meus interesses que me aproximam, embora com alguma generalidade, do tema de hoje, a arquitetura de Manuel Graça Dias. Arquitetura que não sei dissociar da participação ativa do Egas. Assim, continuarei o que comecei, tentando que pareça que estou a começar de novo. Fui a Chaves, a Almada e a Guimarães, para me deixar condicionar por esse pano de fundo. A minha adesão ao que vi, recente e antigo, trouxe a obra e o seu significado para primeiro plano. O que visitei com Manuel Graça Dias foi a cidade. E o nosso tema foi sempre esse, porque a sua obra é uma reflexão sobre ela. Não só, mas sempre. Por isso falarei da cidade moderna e da unidade perdida, da crise dos fundamentos como oportunidade e da produção do consenso no sentido da instauração e intensificação de uma linguagem social comum. Pelo menos uma parte do que escrevi ou reescrevi foi já mais ou menos publicado. Conheci o Manel antes de ler os seus textos e li-os antes de conhecer a sua obra e reconheci-o de novo quando a conheci. Não me apetece entrar pelos caminhos da autobiografia, mas quero dizer-vos que acho que me aconteceu seguir um percurso certo para o conhecer. Por isso, antes de passar a reflexões mais disciplinares ligadas à arquitetura e à cidade, apetece-me dizer que, tendo embora subjacente um certo moralismo que me soa bem hoje, em época de total amoralidade ou imoralidade, se trata de um conjunto de textos que defendem a cidade com que eu próprio me identifico, a cidade da concentração, da densidade, da diferença, das oportunidades e do imprevisto. Os seus argumentos são magistralmente defendidos com um discurso altamente comunicativo em que o Manuel era exímio, que não os cresce, antes evidencia muita inteligência e um pensamento consolidado. Ele caminha não através da abstração de um pensamento teórico que tem subjacente, mas a partir da confiança absoluta na viabilidade, virtualidade e urgência do desenho que o pensamento urbanístico contemporâneo tem feito por esquecer ou desprezar. Quando comecei a pensar sobre a obra de Manel, obrigado pela escrita, sem saber como começar e o que dizer, fiz o que quase sempre faço, que é encontrar as razões que me faltam no livro que estou a ler naquele momento. E cito, porque beleza e sabedoria e justiça existem só em tudo que está feito em pedaços. Reli incrédulo as palavras de Ítalo Calvino.
Cito de novo: isto é o bom de estar partido, compreender de cada pessoa ou coisa deste mundo a pena que cada um tem pela sua própria incompletude. Estava inteiro e não entendia e movia-me só e incomunicável entre as dores e as fendas semeadas por todas as partes. Agora tenho uma fraternidade com todas as mutilações e faltas do mundo que antes inteiro não conhecia, porque a beleza e sabedoria e justiça existem só em tudo que está feito em pedaços. Claro que sim, e facilmente arranjei um título: O Pintor da Vida Moderna, porque nele se trata essencialmente de construir com outros uma nova natureza artificial. Graça Dias é, como o personagem de Baudelaire, o pintor da vida moderna, um ser urbano que gosta de cidades. A importância desta paixão pela cidade é de que ela permite encontrar beleza e harmonia onde se poderia ver apenas o caos, desumanização ou a própria impossibilidade de prosseguir uma experiência humana. De facto, a concentração da população, de atividades e de funções que caracteriza as cidades após a primeira Revolução Industrial transforma-as numa realidade nova, totalmente distinta do velho burgo. Na metrópole, a liberdade e a dominação, a diversificação de possibilidades e o estreitamento das vidas, a sofisticação civilizacional e a mais crua violência parecem aumentar na proporção do seu próprio crescimento. Muitos dos primeiros discursos sobre a cidade moderna comparam-na já ao espaço de uma nova selvageria. Para Baudelaire, a cidade, como produto civilizacional, representa o verdadeiro meio ambiente do homem moderno, no qual se joga realmente o destino espiritual da humanidade. As condições de viabilidade da experiência presente e futura estão condensadas nessa nova selva. E citando de novo, o que são os perigos da floresta e da pradaria ao pé dos choques e dos conflitos da civilização. Fim de citação. A compreensão desta nova condição convida a procurar aventuras terríveis e raras que poderemos encontrar nas grandes cidades, o confronto com os novos perigos, os que se vão insinuando nas margens da sociedade e da moral burguesas. Também para Marx, que acredita que o homem se deve desnaturalizar para poder progredir, porque a cidade é o lugar da realização da história. O protagonismo do artista como intérprete da modernidade é convertido assim numa verdadeira heroicidade, a de resgatar da vida urbana, numa tarefa simultaneamente estética e ética, a possibilidade de uma experiência moderna. É deste resgate que nos fala o trabalho da contemporânea, recusada a aura de heroicidade do modernismo, agora saudavelmente substituída por um quase lúdico prazer vivencial. E como poderia ser de outra maneira, se agora nos encontramos com um modo de entender o universo em que a indeterminação e o azar desempenham papéis fundamentais, em que as tendências e as probabilidades ocupam um lugar antes reservado às leis, em que prevalece a importância das diferenças e, de particular, frente às generalizações, em que a ação do tempo se traduz em perpétua transformação. Não é de estranhar, pois, que a heterogeneidade se tenha instalado no nosso campo disciplinar, integrando o pensamento modernista como mais um, que a cidade se tenha descomposto em múltiplos setores diversos, mais heterogéneos do que alguma vez foram, que coexistam sistemas diferentes, não só entre os diversos tipos de edifícios, mas no próprio interior de uma mesma obra, que, definitivamente, o fragmento separado de qualquer sistema significativo ou construtivo seja unidade corrente de desenho. A fragmentação da cidade tem sido lida, até por mim próprio, como um avanço da desordem. No entanto, a consideração negativa desta situação conduz a tentar uma recomposição da unidade perdida, intento destinado ao fracasso. Aceito o processo da fragmentação crescente como condição irreversível para se entender a cidade como uma globalidade, será necessário considerar a relação dos fragmentos entre si e relevar as qualidades próprias de cada um. Para que o conjunto do sistema mantenha a sua vitalidade, quer dizer, para que a tendência para a desordem encontre alguma resistência que impeça o seu total predomínio, será necessário criar uma tensão por meio de núcleos de organização crescente. A consolidação das estruturas fragmentárias, a sua constituição em centros com significado próprio, poderá ser a resposta construída a partir do descentramento e não contra o descentramento. A qualificação de marginal de uma área urbana implica uma categorização do lugar subordinado em relação ao centro.
Se, pelo contrário, em vez de pensarmos em termos de centro e margens, considerarmos o problema como de um conjunto de fragmentos, cada um dos quais com um valor próprio, cada um dos quais diferente em si próprio, será possível realizar múltiplas intervenções parciais que, por adição, poderão conduzir a uma melhor qualidade de vida e a um sentido de pertença difícil de recuperar para todos os cidadãos em relação à cidade total. Na dificuldade de manter ou criar memórias urbanas globais na atual condição das cidades, teremos a possibilidade de contribuir para a formação de histórias parciais, de memórias parciais, parecendo ser este o caminho para recuperar ou criar cidades dotadas de caráter e gênio próprio, reconhecível pelos seus habitantes. Disto nos falava Manuel Graça Dias há muito tempo, antes do tempo e do lugar próprios, de Chaves mascarada de metrópole americana, em intento de formulação teórica premonitória a muitos títulos hermética. De facto, as teorias... mas apesar disso, com que prazer revejo, ou vejo só agora, o edifício golfinho. De facto, as teorias vão inserir-se numa determinada história cultural e pretendem servir para a interpretação de uma realidade específica para juntar a resolver os problemas dessa realidade. Existindo uma conexão entre teoria e praxis e uma realimentação de ambas as estruturas, é requerida uma permanente confrontação entre teorias e as situações locais para que aquelas resultem úteis. O teórico de arquitetura pertence ao âmbito arquitetónico que está analisando, atua desde ele, mesmo quando pretende estabelecer uma distância que lhe permita um maior grau de objetividade. A realidade revela-se tal como eu interrogo e, por isso, se pretende que as respostas tenham algum sentido, não podem formular-se a partir de um espaço abstrato, mas sim de um lugar. O que aconteceu, penso, é que, de uma interpretação forçada de uma realidade aparentemente universal, Manuel Graça Dias passou a uma realidade específica, com o intento militante, não de comprovar a sua teoria, mas de resolver os problemas daquela realidade, daquele lugar. As perguntas surgem agora do interior de uma história que não está congelada no passado, mas que é concebida como um processo constituído por passado, presente e projeto futuro. Este enfoque particular, facilitado pela coincidência, na mesma pessoa, do exercício teórico e da prática projetual, levou ao reconhecimento amadurecido da nossa cidade e da sua forte estrutura histórica, que não cede facilmente perante transformações, sendo, em geral, os problemas gerados pelo crescimento transferidos para territórios, para territórios distintos do seu recinto histórico. Assim, o processo de fragmentação e descentramento desenvolve-se em anéis concêntricos abordáveis de formas completamente distintas e é no território da transição que em Chaves se consolidam estruturas fragmentárias, constituindo-se em centros com significado próprio. Podemos chamar núcleos de organização crescente aos projetos estruturadores da Estrada da Muralha, do bairro da Fonte do Leite ou da Escola de Música, Artes e Ofícios, todos em Chaves, determinados pela total ausência de objetualidade, marcados pelo sentido morfológico e simbólico da envolvente, por mais exuberante que venha a ser a máscara que se entrepõe entre a obra e espaço exterior e que muitas vezes no passado ocultou deliberadamente a natureza real do construído. É mais óbvio no Teatro Azul, que é programaticamente um centro significante. O edifício aceita pacificamente um lugar marcado por uma envolvente desqualificada e dialoga sem nenhuma imposição distintiva. Valoriza-se sem se opor e no diálogo que estabelece qualifica a envolvente, dignificando a sua existência irrecusável. Consolidou, identificou o feio, resistiu à desordem e construiu um novo lugar identitário, produtor de memória, início de uma nova história, alicerce da consciência cidadã. O Teatro Azul não necessita de máscara, antes se assume numa espécie de nudez impúdica, sinal do tempo, estrutura abstrata do futuro, gestor da linha de partilha entre passado e presente. Na densidade urbana do teatro, a monumentalização da Porta Sul da Expo, provocando a atualização de usos e significados pré-existentes, a criação de tensões ordenadoras que se esperam reprodutíveis, em Chaves e noutros lugares, todos são projetos de resistência à desordem, ativamente críticos e criativos. Não é já a entrada de temas banais,
sem inspiração clássica ou académica, tão evidenciada de diferentes maneiras no percurso da arte moderna e das vanguardas, tão explorada por Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. O mais fascinante para mim, na obra destes autores, é, do ponto de vista estético e ético, a valorização do artifício que o ritmo e a arbitrariedade das mudanças da contemporaneidade impõem como evidente. Por isso se aproximam positivamente da moda. A moda, ainda que por vezes invoca um fundamento natural e necessário, é, em si mesma, a imposição da mudança como mecanismo autónomo, o contrário da necessidade e da permanência das leis da natureza. Este artificialismo, que é por definição o seu objeto, é também para estes autores o universo do belo. Do ponto de vista estético, tal significa o abandono da natureza como modelo por excelência da arte, calcionando-se ao mesmo tempo a sua desvalorização moral. A arquitetura é uma segunda natureza que deve triunfar sobre a primeira para criar o belo. Não há, assim, um belo natural, sendo o belo sempre criação das artes, entre as quais figuram, metaforicamente, as das maneiras, do vestuário e da cosmética, ditadas pela moda. A função do artifício não é de reproduzir o que é natural, mas sim o de o suplantar, de criar um novo cosmos, uma nova ordem. Foi sempre assim na arquitetura da construção da cidade ocidental, de Roma a Luís Kahn. Gosto sempre de relembrar os fundamentos, porque caucionam uma estrutura de pensamento comum que se esconde na diversidade das linguagens, restringindo o que parece invenção total e recolocando qualquer aparente agudeza crítica, sem rigorosa fundamentação, por tomar o supérfluo pela essência saudosista da ditadura do gosto, assim fechando as portas abertas por Venturi. Hoje, no seio de justificadas preocupações ecológicas, as cidades são, como no início do século XIX, objeto privilegiado de desconfianças éticas e políticas associadas a uma nostalgia pela natureza, em nome da qual se esboça uma nova estética tipicamente citadina de retorno ao belo natural. Mas o Manuel Graça Dias e o Egas José Vieira não aspiram a construir o campo na cidade, continuando a querer resgatar da vida urbana a possibilidade única de não só viver o seu tempo em plenitude, mas de participar na sua regeneração. E, com toda a legitimidade, produzem desenhos para a nova cidade ideal. Sinto agora, quanto a sua tarefa tem sido fundamentalmente ética, encontrando sempre o limite certo para a construção do belo. De facto, produzem projetos imperfeitos, que nunca deixam espaço ao demasiado belo e por isso não representam uma ameaça ao reconhecimento moral da necessidade do limite. Nunca são objetos de arte que procurem, em si mesmo, o seu termo, estabilizando a roda dos tempos. Constroem, em simultâneo, uma relação estável e serena com o mundo a quem fornecem o esperado, na continuidade da repetição das formas e dos temas, e depois indagam de forma mais profunda ou real, inventando o que não existe ainda e jamais virá à existência, senão através da imaginação. Aparentemente, é o seu potencial de nostalgia que lhes torna a construção do novo mais urgente e a esperança no futuro mais fundada. Tal como há tempos escrevemos no texto notas sobre nostalgia da construção e construção, a propósito de Idanha Velha, durante o caminho falámos de Singapura e Hong Kong, de Kulas e da cidade genérica, da globalização e de como nos situaremos no futuro com estas novas tradições. Observamos os velhos, sentados à porta de casa, esperando inativos a morte, ausentes de razão. Já ninguém espera deles a transmissão do saber de rotina, as histórias e as explicações, as transmissões dos mitos, a sua permanente recriação com a liberdade que retiraram da experiência da vida. São bocados nesta cidade. E volto ao princípio com as palavras de Ítalo Calvino, que me ajudaram. Agora tenho uma fraternidade com todas as mutilações e faltas do mundo que antes inteiro não conhecia, porque beleza e sabedoria e justiça existem só em tudo o que está feito em pedaços. Muito obrigado. Penso que é um texto que destaca um aspecto também fundamental do trabalho do Manuel Graça Dias, muito bem associado em permanência ao nosso Egas José Vieira, que é de facto essa capacidade de articulação entre o mundo do pensamento e da discussão teórica, da descoberta
do plano teórico com uma prática permanente. Acho que isso é um aspecto que também deve ser relevado. E sem mais, passo então a palavra ao nosso Jorge Figueira, quem agradeço também a presença. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, como se diz. Queria agradecer o convite ao Paulo Batista e à Ciuel para estar aqui nesta mesa, que muito me honra, entre amigos, e para falar sobre o Manuel Graça Dias. Obviamente que todos compreenderão que, como disse o José Manel, não é fácil nem simples dirigir-me a esta plateia para falar sobre Manuel Graça Dias, mas na verdade aquilo que eu irei fazer, que é o meu truque desde sempre, que é um truque verdadeiro, eu vou falar para os estudantes. Aquilo que eu vou dizer é para os estudantes, e é assim que eu colocarei aquilo que é a minha análise, que é académica em parte, que é pessoal noutra parte, mas que de alguma forma espero que possa ajudar a conhecer melhor quem não conhece a obra do Manuel Graça Dias. Eu queria também dizer que aquilo que eu vou dizer se refere ao Manuel Graça Dias enquanto personagem e sempre relacionando com a complicidade belíssima que estabeleceu com o Egas, e portanto há sempre uma parte naquilo que se diz que é também dirigida ao Egas, há outra parte que não é, enfim, cada um fará essa escolha, sendo que obviamente também, como foi referido pelos meus colegas de painel, o Egas José Vieira é uma peça fundamental em todo o trajeto arquitetónico e não só de Manuel Graça Dias. Eu queria dizer, porque talvez não seja claro, direi aqui algumas notas mais ou menos soltas, que, porque entretanto passou algum tempo, mas eu tenho para mim como certo que o trabalho do Manuel Graça Dias é aquele que reflete de modo mais intenso aquilo que acontece em Portugal, no Portugal democrático, depois do 25 de Abril. Porque tem, como nenhum outro arquiteto, Norte, Sul e Ilhas, uma espécie de júbilo da liberdade e uma expressão das portas abertas que se tinham criado e uma certa suspensão em relação àquilo que vai acontecer. Uma certa eletricidade em relação àquilo que vai acontecer. O Manuel Graça Dias, nesse momento original, nos anos 70, nos anos 80, é, para mim, digamos, o intérprete fundamental do ponto de vista da arquitetura, e não só, da cultura portuguesa também, de qualquer coisa que vai acontecer ao nosso país e que ninguém sabe exatamente o que é. E, portanto, desse ponto de vista, ele produz um calafrio intelectual que ainda permanece, do meu ponto de vista, como um dos momentos mais notáveis da história da arquitetura portuguesa recente. Bom, o segundo ponto, que também o distingue e lhe dá um destino muito diferente daquilo que é o comum arquiteto, é que o Manuel Graça Dias tem um projeto e tem uma tese que executa entre o texto e o desenho. E não há, salvo melhor opinião, um arquiteto no nosso contexto que desenhe e escreva, e aquilo que desenha é aquilo que escreve, e aquilo que escreve é aquilo que desenha. Geralmente os arquitetos desencontram-se e até criam um conjunto de ilusões nestas duas componentes. E, na verdade, ele faz o desenho e a escrita com o mesmo compasso, com o mesmo fôlego, com o mesmo fim. E, de alguma forma, eu acho que isso é também extraordinariamente incomum e, na verdade, nós sabemos, com esta distância, embora tenha acontecido muita coisa entretanto, que aquilo que o desenho e o projeto e a tese do Manuel Graça Dias visava era refazer Portugal como um país mais urbano, híbrido, sofisticado, menos provinciano, menos mesquinho. E conseguiu isso. Até um certo ponto, como veremos. Eu queria ainda dizer, porque também se tem falado um pouco nisso, que o Manuel Graça Dias é verdadeiramente
a definição do arquiteto-artista, sem nunca deixar de ser arquiteto, ele nunca deixa de ser artista. E isso é relevante talvez mais aqui em Lisboa do que no Porto, porque em Lisboa há um corte que o José Manuel Fernandes conhece também muito bem, como colega, do ponto de vista do ensino, no sentido de uma certa tecnocracia, que no Porto não existe da mesma maneira, pelo menos. E, portanto, o lema desta geração, seguramente o lema do Manuel Graça Dias, é a arquitetura como arte. Eu diria até arquitetura como arte, como vida. Como vida, nos dois sentidos. E eu queria dizer também, porque talvez as pessoas já não se lembrem, que há uma certa lógica neo-vanguardista, desculpem o palavrão, mas é o melhor. Há uma lógica neo-vanguardista nesse período e no modo como o Manuel Graça Dias e os seus colegas e amigos vivem de um modo singular, em que é isso que define uma vanguarda, digamos assim, a vida é a obra e a obra é a vida. E há uma integridade formal nesse momento entre o discurso, a obra e a vida, que depois a forma propriamente dita da arquitetura, que é distorcida e fragmentada e partida e refeita, leva a que as pessoas se confundam. Mas a integridade formal que existe nessas formas partidas, fragmentadas, que são criadas, é total. Ou seja, de alguma forma, pode-se pensar que há uma mundanidade e uma certa facilidade no modo como nos primeiros projetos vai aparecendo tudo em fragmentos e em pedaços e com certo tom decorativo, mas na verdade o que existe é uma integridade formal absoluta à maneira neo-vanguardista, em que tudo está em relação com tudo, a escrita, a indumentária, o que se diz, o que se projeta, como se constrói, como se sai à rua. Isso, que eu saiba, nunca mais foi repetido, talvez porque não haja mais tempo para isso. Eu queria dizer também, num ponto seguinte, eu só vou demorar até às 10 da noite, não se preocupem, que nesta aproximação neo-vanguardista, na verdade, aquilo que Manuel Graça Dias chama uma vanguarda popular, um termo absolutamente impossível e absolutamente belíssimo, obviamente, esta vanguarda popular define o seu trajeto, que é, já foi referido isso, uma geografia de Portugal refeita no pós-25 de Abril, em que há uma diagonal pouco plausível entre Lisboa e Chaves, mas há outra figura geométrica ainda mais complexa entre Maputo, onde ele viveu, onde ele aprendeu com o António Quadros e com o Pancho Guedes, e Macau, obviamente, onde ele virá a trabalhar. E, portanto, digamos que do ponto de vista de uma certa escala mais interior, estamos entre Lisboa e Chaves, mas depois verdadeiramente estamos num contexto intercontinental entre a África e a Ásia, entre Maputo e Macau. E este Portugal expandido é obviamente um Portugal aberto e mais híbrido, e mesmo que seja visto a partir da capital do Império, obviamente Lisboa é a capital, ou era a capital do Império, o Manuel Graça Dias toma isso sem qualquer nostalgia de passado, sem qualquer ímpeto neocolonialista, mas pelo contrário, com uma imensa vontade de futuro. Ora, eu acho que essa geografia, em estado de graça, em forma de disrupção da arquitetura, seja clássica, seja moderna, vai aparecer plasmada numa espécie de território neutro, que é Sevilha, em 1992. O pavilhão de Sevilha, em 1992, que não podia deixar de ser um pavilhão efêmero, é essa geografia expandida, africana, asiática, transmontana, lisboeta, que surge do rompante. Tinha que ser em Sevilha, tinha que ser noutro sítio qualquer. Bom, eu, portanto, acho que, como dizia, para compreender o trajeto de Manuel Graça Dias é preciso ir até Maputo
e é preciso ir até a Macau e ir até ao Manuel Vicente, que ainda não foi aqui referido. Obviamente que o Manuel Graça Dias, embora fosse alguém com uma personalidade muito vincada, tinha um mestre, do meu ponto de vista. Tinha um mestre. E esse mestre era o Manuel Vicente, como todos saberão, aqueles que o conheceram, um heterodoxo, um homem trocista, um enfant terrível. E, de alguma forma, é quase que nós podemos fazer um jogo, e eu desafio as pessoas para fazer um jogo, que é ver no roteiro de Manuel Graça Dias quais são os pontos partilhados com Manuel Vicente. E são muitos. Obviamente isso não menoriza, do meu ponto de vista, pelo contrário, a absoluta singularidade do Manuel Graça Dias. Ele é um discípulo com mestre, no melhor uso das duas palavras. E mais complicados são os discípulos sem mestres ou os mestres sem discípulos. Bom, outro ponto, e começo agora a terminar, que aquilo que se manteve até ao Teatro Luís Camões, que eu tive a honra e a sorte de expor nas Físicas do Património Português, Museu de Arte Popular, foi um talento partilhado com Egas, implicado no Egas, de dar uma vida própria aos espaços interiores. Na obra do Manuel Graça Dias e do Egas, os espaços são sempre interiores. São sempre ocupados por muitos acontecimentos, por texturas, cores, geometrias, como se aquele momento de crítica à frieza e à abstração da arquitetura moderna ecoasse no tempo, tivesse uma ressonância e fosse sempre preciso cobrir e pavimentar e texturar os espaços interiores. Se quiserem, aquilo que eu queria colocar como síntese é que no trabalho do Manuel Graça Dias a cidade também é vista como um espaço interior. E foi extraordinariamente interessante ver os projetos que aqui o Egas nos mostrou, porque exatamente essa interioridade, mesmo quando se trata de projetos urbanos de grande escala, faz-se sentir. Bom, eu, avançando, queria dizer também o seguinte: eu acho que há, até ao final do século passado, um otimismo e um sentido de construtivo que vai ganhando um certo distanciamento, uma maior, eu não queria dizer desencanto, mas admito que isso possa ter acontecido nas últimas 2 décadas, e, de alguma forma, de uma celebração a todo o momento da arquitetura, da cidade e da vida, passa a haver um certo distanciamento, um certo sentido crítico. Mas até aí, eu acho que o Manuel Graça Dias acompanha os passos do nosso país, ou reflete-os, ou antecipa-os, porque a verdade é que nós vivemos um primeiro momento de maior otimismo e de maior expansão, e vivemos ultimamente numa certa retração. Em qualquer dos casos, nos projetos que o Egas mostrou, e na mistura improvável das malhas urbanas em betão armado, com um sentido sempre decorativo, é a experimentalidade que vem desde o início, que se mantém, e eu acho que isso, obviamente, é bastante comovente. Bom, último ponto, 2 últimos pontos. Há quem comente, há quem diga de forma maldosa, como nós portugueses somos, tendemos a ser, que a obra do Manuel Graça Dias não chegou a ter, pelo menos até hoje, a repercussão internacional que se considera hoje uma medida para tudo. Hoje, ou se tem repercussão internacional, ou não se existe. Ora, eu não vejo isso como uma falta ou como uma minoridade. Que os textos e os desenhos e as obras de Manuel Graça Dias não tenham ainda sido lidas pelos finlandeses, pelos ingleses ou pelos americanos é rigorosamente um problema deles. Bom, uma nota pessoal para acabar, desculpem, embora tudo isto tenha sido pessoal, mas queria dizer que, de facto, o Manuel Graça Dias é uma parte estrutural do meu modo de olhar para a arquitetura e, portanto, para a vida. Eu sou um pós-neo-vanguardista, não vivi exatamente o momento
em que o Manel teve um definitivo protagonismo. Eu estava noutro lugar, entre os montes, mas através dele foi como se eu tivesse vivido. E, por isso, obrigado também ao Manel. Muito obrigado, Jorge Figueira. É interessante porque, de facto, há aqui uma afirmação clara de uma grande capacidade de translação e de movimentação de estar e de personalidade do Manel, não é? Portanto, há aqui uma geração ligeiramente mais experiente do que a minha. Eu sou o tempo do Manel, somos colegas de curso, ele tem a minha idade. E depois há um discípulo, mas um colega que vem um pouco mais tarde, não é? E são 3 tempos que perfeitamente se encontram no Manel, e com o Manel acho isso bastante claro da personalidade dele. Passava então a palavra ao Egas. Se ele... Eu não tenho assim nada especial para dizer, vou aqui só para dar algum esclarecimento, algum comentário, alguma coisa que peça. Muito bem. Eu se calhar passava a palavra à distinta audiência, como se costuma dizer. Não é uma conversa aberta, que eu espero que não tenha caído nunca no solene, penso que não, nem no pomposo, ainda menos. Mas, portanto, estamos abertos a questões, a perguntas, com todo o gosto para quem queira afirmar, dizer, contar, perguntar. O José Manuel disse que eu era de uma geração disso. Aliás, é óbvio. Ligeiramente não. Bastante mais antiga, não me falo da experiência. E eu tive a sorte de ter uma relação muito próxima de amizade com o Manel, e mais do que isso também de ter sido colega dele no ensino na Faculdade de Arquitetura de Porto. E uma das contribuições que eu senti que o Manel me dava era exatamente tirar-me um pouco dessa idade mais velha e abrir-me um caminho completamente novo, de que ele era total protagonista. Do certo desrespeito, de um certo atrevimento, de recusar os cânones completamente estabelecidos, e isso é, obviamente, um enriquecimento quando não é feito por desporto, quando é feito com uma base teórica que o Manel tinha e que estava implícita em tudo o que ele dizia e fazia. E, para além disso, estava implícito, como eu disse há bocado, um prazer pela vida, que é, no fundo, o que justifica a arquitetura. E era claríssimo. Muito bem, muito obrigado. Não sei se o nosso Manuel Graça Dias é assim. Ainda hoje dizia aos meus alunos, tentar motivá-los para virem a este encontro, para ver se eles o conheciam de algum modo, como personalidade que vale a pena conhecer, mas era de facto, para mim é o som da voz dele, não é? Quer dizer, a voz dele é uma voz inesquecível, tem uma vibração, tem uma atitude realmente de gozo implícita ou explícita, conforme o caso, mas sempre existente. E isso é uma coisa muito forte, que a voz dele é uma coisa que define também um caráter e uma capacidade de intervenção. E depois é um personagem, como nós vamos acompanhando ao longo da vida, nos envolve em milhares de pequenas histórias, de petite histoire, como dizia, embora o José Augusto de França dissesse, é preciso evitar a petite histoire. Mas não é preciso evitar, precisamente, neste caso não evitemos. Lembro sempre do nosso encontro, numa viagem que fizemos, essa viagem à Itália, que os alunos do 3º ano faziam no bom tempo, que agora tento também pô-los a viajar, mas eles não querem, têm medo, não sei, um problema ali qualquer esquisito. Em Roma, na Praça do Panteão. Há um momento, isto era em 73, portanto, havia carros da polícia por todos os lados, as brigadas vermelhas fugiam, aparecia a polícia, aquela época um pouco louca em Roma e na qualquer cidade italiana. E então há um momento, portanto, era eu, o João Caldas, o Júlio Grilo e o Manel, nós os 4 no nosso Renault 4, e há um momento de decisão, não é? Porque eu vou ver museus e o Manel, com aquela gargalhada dele, diz, ele quer ir ver museus. Nós vamos à manifestação.
Claro que depois, passados muitos anos, o Manel disse: olha lá, eu devia ter ido ver esses museus. Mas não perdeu de ir Mas à não perdeu. manifestação. Exatamente. E este personagem e a maneira de ser contraditória é completamente ele, não é? É a vida dele e a afirmação dele. Então, como esta história, podíamos contar muitas outras, mas de facto acho que é o brilho de uma pessoa única desde sempre, não é? Já vos falei do atrevimento dele a ousar fazer um projeto louco para os cânones da época que o leva ao chumbo, não é? Ele chumbou o 3º ano de projeto por causa da graça do pavimento oblíquo, mas de uma violência criativa total. Aquilo era com o Fernando Schiappa, que é até um arquiteto de grande gabarito na área pós-colonial, ex-colonial, e no entanto ele cortava, quer dizer, ele criava rupturas e obrigava as pessoas a escolherem e a optarem. Isso é uma qualidade extraordinária que é difícil. De facto, isso é outra coisa, não é? Quer dizer, é fácil dizer que ficamos órfãos e que faz uma falta horrível, mas é mesmo verdade. É mesmo verdade, não é? É um companheiro de uma data de situações de comunicação mediática, de escrita. Lembro, por exemplo, quando ele vinha de Macau. Veio de Macau em 88, 82. Claro que nos encontramos logo em Lisboa. Eu, na altura, estava na revista Arquitetura, convidei logo para a comissão diretiva, com o Zé Lamas, o Carlos Duarte, e lembro dele, subíamos ali a Pedro Álvares Cabral, e ele dizia, porque ele tinha vindo do ateliê do Manuel Vicente: nunca mais trabalho para um arquiteto. Mas isto, ao mesmo tempo que eu tive que cortar com o Manuel Vicente, é evidente que era a aceitação de uma relação efusiva, eterna, permanente. Ver os dois a rir e a cascar no próximo era um espetáculo inesquecível, porque cada um tinha o seu registro, não é? Às vezes eram registros complementares, outras vezes não se percebia bem que registros eram, mas de facto era uma escola extraordinária, não é? O Manuel Vicente talvez mais iconoclasta, negativo, às vezes dava-lhe para um certo lado negativo. O Manel não, o Manel sempre foi um personagem iconoclasta positivo, não é? Sempre para criar qualquer coisa de muito novo. Não sei se... Posso contar duas histórias? Claro. Tens que falar a mais... Não sei se há... Não, eu não coincidi com o Manel quer dizer, estivemos juntos nas Belas Artes, mas eu sinceramente não me lembro dele. Fui aluno de Zé Manel Fernandes, porque ele não estava a dar aulas nessa altura. Não estava nessa altura, não. E penso que ainda eu entrei em 74, vocês acabaram em 77, com o João Luís e pronto. Mas depois, de vez em quando, fui encontrando. Eu queria aqui dar também testemunho um pouco de um certo descaramento, e que já foi aqui referido, até de um certo dandismo, no sentido positivo, do Manuel Graça Dias. Eu lembro que uma vez, em 91 ou 92, na Cidade de Belas Artes, foram organizadas umas sessões e veio o mestre José Carlos Loureiro do Porto mostrar o trabalho que andava a fazer há 20 anos sobre as casas dos brasileiros. Tinha para aí, pronto, uns 100 A1s ou não sei o que é que ele tinha, todos com categorias de análise, etc. Mostrou-nos 10 ou 12 e para a mesma sessão tinha sido convidado o Manuel Graça Dias, que provavelmente 4 ou 5 dias antes pegou na máquina fotográfica, foi ali para a Charneca da Caparica e aqui para os clandestinos e não sei o que, desatou a fazer umas fotografias e não sei o que, e montou então uma construção que não era a antítese, mas era, enfim, assim, o contraponto, não só metodológico como formal daquela belíssima apresentação feita pelo Loureiro, com tudo, não sei o quê, uns painéis lindíssimos, as casas escolhidas todas a dedo, ali, ilha, etc. Depois, mais tarde, isto já num contexto mais próximo ou mais pessoal, quando ele ainda estava connosco em Lisboa nas aulas, tu és capaz de lembrar disso, Zé Manel, numa famosa sessão que o Tomás Taveira organizou ainda no convento para nos anunciar os novos cursos e não sei o quê, os designs e o urbanismo e não sei o quê, lá naquele velho nosso anfiteatro, e eu andava já aflito a acabar o meu doutoramento na fase final, já no 4º ano,
a matar-me a trabalhar para escrever 2 páginas por dia, encontrei o Manel, começámos a falar, eu também estou a fazer o meu. Pá, o meu faço em 6 meses, disse-me ele. Vê lá o que se olhar em 6 meses é capaz, pronto. E estas 2 histórias são... Depois, mais tarde, quando ele foi para o Porto, penso eu substituir, dar as aulas ao primeiro ano do professor Fernando Távora, eu estava com uma obra em Coimbra e encontrei várias vezes no Alfa Pendular e pronto, sempre que encontrava falávamos, etc. E pronto, outra lembrança original foi quando, de facto, quando eu o conheci, ao Teles Grilo e ao João Caldas, foi no famosíssimo, também desenvolveu a voz aí no Porto de outra maneira, depois do modernismo. A exposição Que houve nas Belas Artes, salvo erro, em 82, e de facto pronto, algum do caráter, das características da sua produção intelectual, criativa, artística, etc., já solidificado. Devo dizer que me surpreendeu muito, não estava nada à espera, senão para discutir agora, a apresentação que vi agora. Pronto, é dos 20 anos finais, digamos assim, da obra criativa dele, e eu estava mais sintonizado, não sei, estava talvez à espera que por uma coisa mais pessoal, eu não sabia sequer que ia haver isto, que viessem coisas mais dos primeiros 20 anos, digamos assim, em que com coisas mais pequenas, etc., em que talvez o cunho teórico e a sensibilidade e a aproximação dele ao uso dos materiais, à configuração do espaço, etc., com programas mais fáceis de manipular, mexer, etc., se calhar era mais visível. E eu devo confessar que, não sendo um grande conhecedor da obra dele, e foi aqui referido Chaves, etc., claro. Muito obrigado. As peças que eu gosto mais, não é? Muito obrigado. Pronto, o envolvimento das nossas pequenas histórias e grandes histórias. Estava aqui fiz aqui um trocadilho com a vida, comovida e com a movida. Também há histórias dramáticas, menos agradáveis. Quer dizer, a vida não é um ramo de flores, não é? E nós estamos a identificar e a tentar caracterizar e dar aos que o conheceram menos bem uma dimensão do real, e portanto acho que este lado mais duro também deve ser dito. O Manuel Graça Dias, isto eu costumo dizer também aos alunos da pública da nossa faculdade, o Manel preparou em 1996, talvez, o período duro dos exercícios finais do diretor Tomás Taveira, uma tese de doutoramento sobre o ensino da arquitetura nas escolas portuguesas, que em 1996 era não só necessário, como a tal reflexão teórica de grande dimensão que ele conseguia fazer, que ele tinha capacidade para fazer. E apresentou-a, sendo orientador, o Alexandre Alves Costa. Entregou portanto, o projeto da tese, o documento, o parecer do orientador daquilo na nossa faculdade. Isto foi, como disse, em 96, 95. Eu era o mais jovem doutorado na altura naquele conselho, que era um pouco tético, não vou agora entrar em pormenores. O conselho científico eram 3 ou 4 pessoas. Mas o presidente do conselho científico pegou no texto do Alexandre e começou a fazer chacota, a ridicularizar, não é? Enfim, não vou entrar em pormenores, mas é um daqueles momentos, ainda hoje dizia isso também aos alunos, de tiro no pé da instituição Faculdade de Arquitetura, de tiro no pé, que é o professor, não lhe é reconhecida a aceitação da tese e é imediatamente fechado o contrato e é despedido. E foi o que aconteceu. Também com o João Luís Carrilho da Graça. Diz a razão explícita. A do João Luís. Não, a do Manel. A razão explícita é porque era orientado pelo professor Alexandre Alves Costa. Pois, havia uma conflitualidade bacoca, uma situação qualquer. Não, nada bacoca, era mesmo uma conflitualidade. Era mesmo mau. Era mesmo mau. Mas pronto, mas isto para dizer que... É preciso não era colegial e provavelmente houve uma votação que as pessoas... Sim.
como nas repúblicas fantoches, não é? Nas bananas. E ele sobreviveu a este momento, pá, que deve ser um momento, eu tive quase, mas lá passei porque já era doutorado, chumbaram-me na agregação, mas lá fiz outra vez e tal. Mas o doutoramento é um momento muito mais delicado, porque é um momento institucional de passagem. E ele sobreviveu, eu também sobrevivi, saíram os melhores da escola nessa altura trágica em que os estudantes ocupam com tendas o campus da faculdade, em que a polícia entra na escola, em que o reitor é obrigado a nomear um juiz. Enfim, podem imaginar, a coisa acabou em 97 com a expulsão de um ou dois ou três catedráticos, o que diz tudo, sobre, enfim, os aspectos negativos disto. Mas ele, e nós fizemos então nessa altura um novo curso que tentava ser outra coisa, não é? De que não me arrependo nada, foi uma experiência, ainda continua a ser uma experiência extraordinária. O departamento da Universidade Autónoma diz... Nada, queria dizer qualquer coisa a seguir, não é? Está bem, eu já estou a palavra. E ao fazermos, portanto, convidámos mutuamente os amigos, mas não eram, como dizia o Manuel Vicente, não somos amigos por ser arquitetos, nem somos arquitetos por ser amigos, quer dizer, os que realmente, preciosamente, poderiam contribuir, e a prova está numa coisa que dura há 20 anos, com pés e cabeça, mas depois, portanto, é a perda para a Escola de Arquitetura de Lisboa, não é? É a perda, porque ele vai para o Porto fazer a tese de doutoramento, fazer o ensino teórico-prático, fazer tudo aquilo que a nossa Escola de Lisboa deixou de ter, não é? Portanto, estas coisas são momentos de mudança, de corte, ruptura, e a personalidade dele, que não deixa de ser efusiva e super magnética e interessante, mas sofreu com isto, é evidente, não é? Totalmente. Helena, desculpa. Queria só lembrar também um aspecto importante da personalidade de Manuel Graça Dias e a sua figura e as suas virtudes de pedagogo, de grande pedagogo. Eu tive realmente o privilégio e o gosto de ser colega dele no ensino de História da Arquitetura. Eu dava, obviamente, História da Arquitetura no primeiro ano do curso de Arquitetura da UAL, há uma série de anos, e o Manel dava projeto e, portanto, pronto, aliás, cruzávamos sobretudo mais intensamente nas reuniões de avaliação de semestre e por aí fora. Enfim, pronto, há com certeza N testemunhos dos próprios alunos que valia a pena serem recolhidos. Eu não fui aluna dele, tenho pena, mas lembro-me com muitíssima saudade o absoluto sucesso que eram as viagens, as visitas de estudo do Carnaval ao Porto, absolutamente épicas, nas quais o Manel acompanhava sempre, investia sempre, levava os alunos e os professores que acompanhavam a ver a arquitetura com muito boa qualidade que nós conhecemos no Norte, cobrindo temas desde a arquitetura contemporânea, Sotomoras, etc., a CISA por aí fora, mas também a arquitetura pré-moderna, portanto, a Santiago de Compostela, as quintas de Minho, por aí fora, enfim, todos os temas, e acabávamos sempre, invariavelmente, todos numa amplíssima discoteca do Porto, até às 2 horas da manhã, e o Manel era realmente o rei daquela festa de manhã à noite, incansável, todos os anos. E já agora, pegando na tua palavra, dimensão pedagógica excepcional, e também, ao mesmo tempo e concatenada, dimensão organizativa. Porque eu fui o primeiro diretor desta autónoma quando estava de relações quase cortadas, depois de me chumbarem na agregação na pública, mas foi só 2 anos, e depois voltei e deixei a pasta ao Manel, em 2000. E ele foi o verdadeiro construtor do curso de arquitetura da Universidade Autónoma, por causa desse elan, desse gabarito de movida, de mover as pessoas, de dinamizar, não eram só os alunos, os colegas, os professores todos, a estrutura do curso. Eu também queria dizer uma coisa só, que não foi de facto falada, a não ser agora que a Helena falou um pouco nisso. Quando o Manel chegou ao Porto, eu diria que a nossa escola, com uma certa autossuficiência, que tinha algumas bases, digamos, sólidas para dar essa vertente, mas desconfiou do Manel. Não foi fácil. Não, é sério. Eu sei porque eu fui colega dele e era amigo dele.
não foi muito fácil e desconfiou de Manuel, do seu ponto de vista pedagógico, evidentemente. Ele era tão diferente. Era completamente diferente e muito rapidamente não só conquistou os alunos todos, porque era um comunicador, como, enfim, vocês todos que o conheceram sabem disso, excepcional, e como sabia dinamizar extraordinariamente tudo que era a pedagogia e tudo que era o contacto com os alunos. E muito rapidamente, não direi, mas com alguma rapidez acabou por conquistar a escola mesmo, que neste momento tem, o Manuel é uma referência fundamental também da nossa escola. Não, eu só queria talvez cortar um bocadinho este desenvolvimento da conversa, que eu acho que é perfeitamente natural e justificado, para dizer que eu acho que a insistência no caráter efusivo e brilhante do Manuel Graça Dias, a certa altura, não permite que se leia a sua obra e que se leia a sua obra projetada, a obra de arquitetura e a obra escrita com maior frieza e com maior caráter analítico. Eu, em relação aos meus alunos, os que têm uma ideia de quem foi o Manuel Graça Dias, de quem é o Manuel Graça Dias, e os que não têm, eu corto rapidamente a ideia de que ele era um grande animador e um grande comunicador e um grande amigo da arquitetura. Porque eu acho que isso o impediu, ou impediu a historiografia, a crítica, a teoria em Portugal, de o colocar no terreno onde ele se move, que não é o da comunicação, é o da arquitetura, teoria, história e projeto. E desse ponto de vista, um pouco ao contrário do que estavas a dizer, eu saúdo esta apresentação destes projetos belíssimos, não conhecidos, e que são completamente o Manuel Graça Dias e o Egas em performance, em alta performance. Porque são projetos que têm ligações óbvias com aquilo que foi feito antes, mas obviamente correspondem a uma maturidade e uma maturação que eu só tenho pena de uma coisa, de não terem sido construídos, não é? E, portanto, eu acho que o destino, a sorte, a fortuna crítica do Manuel Graça Dias na arquitetura portuguesa hoje foi prejudicada, é prejudicada por uma espécie de barreira de pequenas histórias, que eu adoro e também tenho algumas, e da afabilidade que ele, obviamente, transmitia. Na verdade, o Manuel Graça Dias era isso tudo, mas era essencialmente um arquiteto que queria fazer obra, não custa o que custar, porque obviamente não é esse o caso, mas queria fazer obra, queria construir, e conseguiu fazer muito, e conseguiu desenhar muito, e acho que é essa escalpelização mais fria, digamos, vocês percebem o que eu quero dizer, da obra dele, que é importante fazer. E queria aqui sublinhar isso com grande convicção. Muito bem. Não sei se há mais testemunhos. Madalena, por favor. Um certo companheirismo que, não sendo nunca nós próximos do Manuel Graça Dias, sentimos ao longo de 40 anos, com muitos encontros, também desencontros, com muitos encontros, mas queria realçar um aspecto da personalidade dele, que era a generosidade, que é tão rara, tão rara, tão rara. Era uma pessoa genuinamente generosa e que ajudou não só a formação de alunos, como de uma certa comunidade de espíritos, de uma certa alegria que trouxe e que transmitia de uma maneira muito espontânea, e eu acho que esse aspecto é esse que eu queria realçar aqui hoje, é a sua generosidade. Muito bem, e já agora a reboque da generosidade é um outro aspecto da personalidade do Manuel Graça Dias, que é eu penso que ele era também genuinamente totalmente despreconceituoso. Não tinha preconceitos. Não tinha preconceitos. E isso ajudou muito na entrada do Porto. O Porto
se calhar há muito tempo que não tinha uma pessoa com tão pouco preconceito, não é? Estupidamente a nossa escola, que era suposto até em certas coisas ser mais aberta, revelou-se completamente fechada em relação a ele, preconceituosa em relação a ele. Mas ele tem, não sei se é uma coisa que vem também do seu mundo, da sua vida em viagem desde pequeno, desde miúdo, por vários continentes e territórios, isso alarga evidentemente os horizontes. Se era uma coisa genética, de personalidade, mas era um facto, era uma verdade, não é? E pessoas sem preconceitos, meus amigos, é muito difícil de encontrar, isso garanto-vos. E generosas, ao ponto que ele era, igualmente. Portanto, aqui ficam dois, vou voltar à questão do temperamento, mas é indissociável, é indissociável. É indissociável. Grande Manel. Muito bem. Estamos conversados, meus amigos. Muito obrigado por tudo.